Quarta-feira é o dia de você conhecer o passado através das evidências arqueológicas. Fique por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro, ouvindo Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire. A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. Vamos apresentar hoje o segundo programa sobre o primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio realizado no campus Serra da Capivara da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Estivemos participando do evento e trouxemos diversas entrevistas. Algumas foram apresentadas no programa da semana passada e hoje vamos encerrar as entrevistas feitas em nossa participação no evento. Vamos ouvir na primeira parte do nosso programa de hoje uma entrevista com o professor Alencar de Miranda Amaral, do Colegiado de Arqueologia da Univasf. Depois, na segunda parte do programa, conversaremos com a arqueóloga Mairian Rodrigues, chefe do ICMBio de São Raimundo Nonato, responsável pelo PARNA, o Parque Nacional Serra da Capivara. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, autarquia que administra as unidades de conservação, como os parques nacionais encontrados no Brasil. Depois, entrevistamos a diretora do Museu da Natureza, a uruguaia Rosa Tracalo. E, para finalizar, a arqueóloga e mestranda Vanderleia Lima da Silva fala um pouco sobre a sua pesquisa sobre a Roda de São Gonçalo. Vamos ouvir. Alencar, essa característica da Univasf, campus Serra da Capivara, ter esse curso de arqueologia, que é uma coisa que é dentro, especificamente dentro de um sítio, é uma cultura arqueológica diferente, tanto para o próprio professor como para o aluno, o aluno que é daqui, o aluno que mora aqui, que cresceu e vive essa realidade, digamos assim, arqueológica. Mesmo que ele não saiba que é, ele vai crescendo e descobrindo isso. Isso facilita ou isso dificulta o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, de um desenvolvimento da universidade em si, dentro de um sítio arqueológico como é esse que é fabuloso, de São Raimundo Nonato, a Serra da Capivara, começo do homem nas Américas. Eu acho que a gente é privilegiado nos dois sentidos, A gente, como alguns autores colocam, a gente já está se estabelecendo em ombros de gigantes, Porque a gente tem o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas aqui na região, promovidas pela professora Niede Guidon, pelos pesquisadores da Fundam, que já deram uma base, que já publicizaram a arqueologia, que já deram notoriedade à importância do patrimônio arqueológico aqui da região, e com isso, e com a chegada da Univasf, do curso de arqueologia aqui, que está completando 15 anos, o primeiro curso de arqueologia em universidade pública no Brasil, depois da experiência com a Estácio de Sá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já tinha na própria construção do contexto local uma importância reconhecida do patrimônio arqueológico de uma maneira geral. E justamente por esse trabalho de base que já foi feito por esses pesquisadores, quando a Univasf se instala com a proposta de um curso de arqueologia, a gente tem a felicidade de receber alunos que se identificavam em menor ou maior grau com determinados patrimônios aqui, mas que pensaram e expandiram as nossas perspectivas sobre a realidade local. Então, assim, eles vêm sabendo o que eles querem. Sim, é isso que é muito interessante. Então, assim, a gente vem percebendo isso nos últimos anos, principalmente, apesar de todo esse discurso e da importância inegável do patrimônio arqueológico associado ao parque, as pinturas rupestres, e as pesquisas do Boqueirão da Pedra
perfurada, os nossos alunos cotidianamente vêm instigando a gente a perceber os outros patrimônios arqueológicos, as outras potencialidades que tem para além do parque, para além desse patrimônio, entre aspas, né, pré-histórico. Então eles estão pensando aqui no patrimônio local nas suas múltiplas facetas. A gente tem trabalhos aqui desenvolvidos, por exemplo, sobre a produção associada ao vaqueiro da região, então a produção de couro. A gente tem trabalhos sobre roda de São Gonçalo, a gente tem trabalhos numa perspectiva da arqueologia feminista e uma releitura desses contextos arqueológicos. Então, assim, são anseios desses alunos e motivados pelas realidades que eles vivem aqui, que são trazidos para a gente. Então, assim, isso também só é possível porque a arqueologia já está sendo discutida aqui de uma maneira direta ou indireta há alguns anos. Então, a gente tem esse privilégio para além da riqueza que é o parque, né? Agora, apesar desse potencial todo, existem, claro, a gente sabe disso, das dificuldades, particularmente por conta do isolamento de São Raimundo Nonato, da dificuldade de acesso. E como é que é gerido essa dificuldade? Essa é uma questão assim, sintomática, que eu acho que é um dos méritos do evento. A Univasf nasce, principalmente o campus Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, ele nasce com essa ideia de interiorizar as universidades públicas e o conhecimento. Isso, ao mesmo tempo que é um privilégio, porque a gente tem a oportunidade de estar cumprindo o papel social das universidades e estar lidando com esse contexto, a gente sabe que a questão de chegar e sair, tanto de pessoas quanto de ideias, ela se complexifica à medida que a gente fica um pouco isolado. Então, assim, a gente é um campus pequeno que se inicia com 2 cursos, hoje a gente já tem 4 cursos. A dificuldade de vivência dos nossos alunos, de viverem uma realidade de universidade, de trocas de ideias e de troca de experiências, ela é restrita, né, pelos próprios acessos. Ao mesmo tempo, a gente vê que a chegada de novos professores ou a chegada de pesquisadores de outras regiões, ela é pontual. Então a gente tem sazonalmente alguns pesquisadores que vêm realizar pesquisas no parque, que participam, dão palestras ou fazem falas aqui, mas os nossos alunos anseiam dessa vivência mais cotidiana com professores e com pesquisadores de outras áreas. E até a participação nesses trabalhos, nesses outros trabalhos. Assim, a gente sempre tem, então a missão franco-brasileira, coordenada pelo professor Boedá, está aqui anualmente. A gente sempre tem alunos aqui do campus que participam, mas para além de participar das atividades que são aqui, eu acho que é um anseio dos nossos estudantes e a gente tenta, à medida do possível, proporcionar isso, participar de atividades que estão acontecendo em outras áreas do país e que, pelas condições socioeconômicas, pela condição de distância, isso nem sempre é possível, né? Até mesmo para os nossos alunos participarem de uma SAB Nordeste ou de uma SAB Sudeste, quando a gente não tem transporte que é oferecido pela Univasf, os nossos alunos, a maior parte deles não tem condição de bancar uma viagem, seja aqui para Teresina, que é a nossa capital, mas muito menos para Recife, para João Pessoa ou para qualquer outra capital do Nordeste. Então, assim, a interiorização também desses eventos, elas facilita essa troca não só de conhecimento, mas de vivências que esses eventos proporcionam. Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa aprimorar e que as políticas públicas, não só de interiorização, mas de oportunização de vivências e de educação, precisam ser pensadas realmente a longo prazo, né? Eu acho, uma opinião muito pessoal, é preciso cada vez mais que essas novas trocas, essas novas redes de comunicação nas diferentes ciências, né? Na arqueologia somos poucos ainda, né? Apesar de estar com as graduações, está ampliando isso, elas sejam fortalecidas, que a gente mesmo crie mecanismos, seja através das associações como a SAB, mas também das associações como as dos alunos agora, que já estão aí cada vez mais tomando conta do ENEARC, de criar essas oportunidades, de interiorizar esses eventos para que mais pessoas tenham a possibilidade de participar disso. A monografia dela sobre uma realidade, que é essa questão das urnas que aparecem lá na cidade, e agora está no mestrado. Então, assim, tem uma perspectiva dessa, que é uma perspectiva local sobre
a visão desses moradores sobre o patrimônio arqueológico e que pega essa perspectiva, primeiro dela enquanto moradora, mas agora também enquanto arqueóloga, em formação, então assim, e das dificuldades, porque esse é um problema que a gente está lidando aqui, né, que vários desses meninos, mas eu estou pesquisando isso, mas eu sou da comunidade, e aí, qual que é o meu papel enquanto cientista, como eu vou diferenciar a minha subjetividade da minha objetividade que eu tenho que ter. Então, assim, a gente está vendo que não é necessário, né, desarticular pelas próprias circunstâncias contextuais do curso de arqueologia aqui. E essas dúvidas, naturalmente, elas têm que ser resolvidas por eles próprios no desenvolvimento das pesquisas. Sim, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, dessa ampliação do conceito de educação, de como que a gente vê que o nosso papel aqui é como mediador, né? O máximo que a gente está fazendo aqui é oferecer oportunidades que antes da presença da universidade não existiam, mas esses meninos estão aqui se apropriando verdadeiramente da universidade, estão se apropriando e relendo o seu patrimônio arqueológico a partir de uma perspectiva própria, né? Eles criam demandas que não necessariamente são demandas apenas acadêmicas, não são a demandas de eu precisar de fazer uma pesquisa científica, precisar de ter um TCC concluído simplesmente para ter um título. Eles estão trazendo cada vez mais para a universidade demandas que são demandas que os pais, que os avós, que os vizinhos geraram em todo esse processo de convivência. Então, assim, são trabalhos que, além de serem autorais, eles têm uma significância social e principalmente afetiva muito grande. E eu acho que cada vez mais é preciso que não só a arqueologia, mas a academia, de uma maneira geral, perceba o valor dessas novas leituras, né, desses contextos acadêmicos. Isso é bem interessante aqui. Eu acho que isso não é a realidade só nossa aqui, mas isso chama bastante atenção por aquilo que a gente já havia conversando, né, dessa inserção aí, a média duração do patrimônio arqueológico e das discussões sobre o patrimônio arqueológico aqui em São Raimundo Nonato. Agora, você estava falando a respeito do curso, né, o primeiro curso de arqueologia, né, em universidades federais. Qual o futuro que a gente pode vislumbrar, principalmente agora, né, nesse momento tão crítico da nossa educação? Pois é, falar de futuro nesse momento tende a ser um pouco desesperador, pensando em algumas perspectivas. Realmente, eu sou pessimista em algumas questões, mas eu acho que a gente tem que pensar em outras questões e no otimismo. Então, assim, para a gente está vivendo, né, entre a cruz e a espada, porque apesar de sermos o primeiro curso de graduação em universidade pública, apenas esse ano, 15 anos depois, que a gente consegue implementar o nosso curso de pós-graduação. Então, a gente está com a nossa primeira turma de pós-graduação, né, do mestrado, iniciando nesse semestre, né? Então, assim, eu acho que a nossa perspectiva, apesar do cenário nacional ser contraditório, a gente está demonstrando aqui nas nossas ações que a gente está resistindo, que é possível fazer pesquisa de qualidade, pesquisa socialmente engajada no semiárido nordestino. Os professores que estão aqui estão dedicados a essa missão, entre aspas, porque ninguém aqui é Madre Teresa que devotou a vida a uma causa, mas ao mesmo tempo a gente tem consciência da responsabilidade social e da oportunidade que nós temos também de estarmos inseridos nesse contexto. E eu acho que a conquista da pós-graduação e a ampliação ou ter a oportunidade de aprofundar esse trabalho com os nossos alunos, ela nos dá uma perspectiva, pelo menos, que nós lutaremos e continuaremos lutando para que essas oportunidades cada vez mais sejam acessadas pelas pessoas da localidade. A gente tinha uma série de alunos que, se quisessem continuar seus estudos na pós-graduação, tinham que migrar. Então, tinham que ir para Teresina, tinham que ir para Recife, para as outras áreas. A gente já está dando essa oportunidade para os nossos alunos aqui. Vários alunos que, se não ganhassem bolsa ou se não tinham uma condição financeira mais estruturadas, não tinham como acessar a pós-graduação, agora eles têm essa oportunidade aqui. A nossa missão é construir um programa de pós-graduação com excelência para que cada vez mais os nossos alunos acessem essa oportunidade. Então, eu acho que o nosso futuro, ele
é complexo no panorama geral. A gente está vendo os ataques às universidades públicas, o ataque à pós-graduação, ao investimento na educação de uma maneira mais ampla, como praticamente uma política de governo, mas ao mesmo tempo acho que a resposta que a universidade tem dado é justamente a partir das suas pesquisas, a partir da demonstração que o seu papel social, o seu papel de transformação socioeconômica dessas realidades, ele é fundamental. Eu acho que assim, é o que garante o nosso futuro, a nossa permanência, a nossa continuidade e a nossa ampliação nos próximos anos, né? Eu acho que o desenvolvimento do nosso mestrado, naturalmente, ele vai levar à implantação de um programa de pós-graduação em doutorado aqui, porque essa vamos dizer assim, é o caminho natural. Porque existe uma demanda e mais do que isso. Existe realmente assim, esse anseio dos nossos alunos e mais do que isso, tem... Objeto a ser estudado. A gente tem muito objeto a ser estudado, a gente tem pessoas que querem essa continuidade e aquilo que a gente está falando, a gente tem um conhecimento que está sendo problematizado por uma perspectiva local, que isso é muito gratificante, mas ao mesmo tempo isso é essencial para o nosso próprio futuro. Eu acho que o nosso caminho é esse, é de pensar novas perspectivas que sejam mais simétricas na construção desse conhecimento arqueológico. Eu acho que o grande potencial dos nossos programas de pós-graduação aqui é tentar partir para essa perspectiva, de construir conhecimentos mais simétricos, porque os nossos alunos já estão demandando isso. Agora, só para finalizar, você disse que, em conversa, né, antes da nossa entrevista começar, que a universidade, o curso de arqueologia tinha... em algum tempo, um programa de rádio também aqui nas rádios de São Raimundo Nonato. O programa de rádio é sempre uma coisa importante, né? A gente está começando a desenvolver o nosso agora. E o que é que houve? Não tem mais? Vai voltar a ter? Foi uma pausa? Foi que é importante também a gente saber a trajetória, né? Dessa ação, né? Que teve aqui. Sim, esse faz parte de um projeto de extensão que foi promovido por um professor aqui do programa, que é o professor Leandro Súria. Era o projeto Arqueologias nas Ondas do Rádio. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto no último ano que ele foi efetivado, porque a gente tem uma lógica de programas de extensão, aqui na Univasf, desses programas serem temporários. E o professor Leandro Súria, ele chegou a desenvolver esse projeto, né, Arqueologia nas Ondas do Rádio, durante 3 anos consecutivos. E a ideia era justamente isso, com parcerias com as rádios AM e FM aqui do município, que os alunos promovessem conteúdos a respeito de arqueologia, seja de conceitos ou de temas gerais, então sobre o que é arqueologia, a diferença entre arqueologia e paleontologia, quais são as especificidades do trabalho arqueológico, a importância de preservação do patrimônio arqueológico, de comunicação desses achados fortuitos junto às comunidades, e isso era divulgado nas rádios em programas semanais que eram promovidos pelos alunos daqui. Então os alunos roteirizavam, os alunos gravavam e divulgavam esse material. Como a ideia da Univasf, aí, em certo sentido, esses projetos serem temporários, então, momentaneamente, esse projeto está em pausa e o professor está desenvolvendo outras atividades, mas, assim, no período que o projeto teve continuidade, a gente viu a importância, primeiro, por a gente estar numa localidade que é ainda majoritariamente rural. O rádio, ele ainda é a principal ferramenta de informação e de troca de experiências com essa comunidade, e a gente percebeu isso, e eu pude perceber nesse último ano que eu participei, no feedback que a gente tinha dessas comunidades. Então, assim, os nossos alunos sempre falavam, porque também são moradores locais, as pessoas sempre falavam, ouviam os programas, a gente tinha ligações depois na rádio falando, na minha terra tem algo parecido, a gente passando aqui, arando ou capinando, vê algo, seria importante vocês virem aqui para ver isso, para discutir. Então, assim, é algo que a gente vê que tem um retorno muito grande.
para além dessa ideia mesmo de publicizar as pesquisas que estavam acontecendo aqui. Então, a gente teve programas que os alunos apresentaram os trabalhos que eles estavam desenvolvendo, sejam nos projetos de iniciação científica, sejam nas suas monografias. É algo que eu acho que em breve a gente vai retomar em algum momento, seja com outra roupagem, seja com outras perspectivas. A gente tem alunos aqui que estão pensando também, então, como esse projeto do rádio, ele teve o seu período, o seu ciclo fechado, os alunos mesmo por demanda própria já estão aí se articulando para fazerem podcasts, para fazerem videozinhos, para jogarem aí nas mídias sociais, falando também aproveitar as redes sociais, todo mundo grava e filma num celular, né? Sim, e o que foi bacana, se o projeto inicia como uma proposta, vamos dizer, dos professores, os alunos se apropriam disso e vão criando os seus próprios meios de divulgar e de continuar fazendo o seu conteúdo e conversando aí com a comunidade e julgando suas ideias aí para quem tiver disponível para acessá-las, né? Olha, ontem eu estava lá no Museu da Natureza e tive a oportunidade de conversar com a coordenadora, né, a Rosa, e ela disse que teve uma surpresa muito grande com o afluxo de visitantes para o museu em tão pouco tempo que ele foi inaugurado. Eu perguntei a que você atribui a isso. Aí ela disse, as redes sociais, ao boca a boca digital. E a gente tem visto isso aqui também. Então, assim, as publicações, né, se a gente for pensar em termos de publicação, como que essas publicações em e-book, as publicações online, elas realmente cumprem um papel social também, porque elas chegam a todos os lugares muito rapidamente. As monografias dos nossos alunos aqui, que são digitalizadas e que são disponibilizadas, elas conseguem romper os muros da própria Univasf, da academia, então são publicizadas, todo mundo pode acessar, e eu acho que é interessante, né? Eu não sou tão velho assim, mas a gente não tinha isso na nossa infância, na nossa adolescente, e é interessante quando os alunos chegam com essas provocações, vamos usar. Eu tinha feito um projeto que era para fazer exposições, oficinas de fotografia e exposições das fotos com os moradores aqui do entorno do campus. E os alunos vieram com essa provocação. Mas por que fazer apenas... No físico, em painéis, aqui nas paredes? Justamente. E por que fazer só com as câmeras? Porque aqui a gente tem uma limitação do número de câmeras, então a gente tem 3, 4 câmeras. Então, como você vai fazer oficina? Então, vamos fazer no celular, porque todo mundo hoje em dia tem celular. Então, batem as fotos no celular. Por que imprimir isso? Então, vamos criar um Instagram, vamos criar uma coisa, porque aí... E toma outra proporção, realmente, e o interessante é isso, que eles estão se apropriando desses outros mecanismos para divulgar o que eles estão fazendo, para divulgar as ideias, para contestar o que a gente está fazendo, né? E isso é maravilhoso. A gente tem que se adaptar a essas situações realmente, né? Pensar que existem outras ferramentas, outros mecanismos de divulgação, de proporcionar ou de publicizar esse conhecimento que está sendo feito aqui. Beleza, Alencar. Obrigado pela tua participação, pela tua contribuição aqui. E vamos nos unir, né, para fortalecer os nós dessa rede, né, que tanto interessa a nós, né, que é a arqueologia, para que ela fique firme e forte aí em todos os pontos do Brasil. Poxa, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando. Eu acho que realmente é isso. Eu acho que a gente tem que, principalmente no cenário atual, é resistir a partir da união, a partir da solidariedade, né? Eu acho que quanto mais a gente demonstrar, não só entre o nosso grupinho de arqueólogos, os nossos amantes aí da arqueologia, mas também demonstrar o que a gente está fazendo ela traz por si só uma relevância social, a gente tem um papel transformador da nossa realidade. Eu acho que quanto mais a gente convencer e principalmente trazer aqueles outros, né, trazer a comunidade, trazer os outros olhares, né, essa multivocalidade para os nossos discursos, mais frutífero será e mais longevo será a nossa trajetória aí. Muito obrigado. E este foi o professor Alencar de Miranda Amaral, do Colegiado de Arqueologia da Univasf, falando
sobre o simpósio, sobre o curso, né, sobre as dificuldades e as expectativas do curso de Arqueologia e da própria Univasf. Vamos agora ouvir o Boletim Patrimonial antes de fazermos um pequeno intervalo. Boletim Patrimonial. Como forma de promover a sustentabilidade econômica da região do Parque Nacional da Serra da Capivara, a arqueóloga Niede Guidon fundou em 1992 a Cerâmica Serra da Capivara, que emprega cerca de 30 artesãos, todos moradores do entorno do parque. É um projeto que procura aliar a preocupação ambiental com o desejo de inclusão social e econômica. Os artesãos da Serra da Capivara, que já detinham o saber da cerâmica manual, aprenderam o ofício de produção de cerâmica de alta temperatura com ceramistas italianos e japoneses na escola da Fundação Museu do Homem Americano, Fundan. Hoje, os ex-alunos da Escola de Cerâmica da Fundan ensinam o ofício para os mais jovens, passando a tradição às próximas gerações. A cerâmica produzida possui certificações do meio ambiente, pois seu manejo é consciente, não havendo prática de escavação do solo. Desde o início do projeto, a argila é retirada de modo que os barreiros são desassoreados. Além disso, o processo de queima das peças é feito a gás e não a lenha. Suas peças utilitárias, decorativas e adornos são todas produzidas com imagens das pinturas rupestres copiadas das centenas de paredões ilustrados com essa arte pré-histórica e estão à venda em diversas lojas de decoração em vários estados do Brasil e em vários países do mundo. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Arqueologia em Evidência volta já. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta ao nosso programa que mostra algumas entrevistas feitas durante o primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio realizado pela Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Mas antes, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que na época das capitanias hereditárias, o Piauí era uma área usada para a criação de gado? As grandes extensões de terra do interior do estado eram dominadas por sertanistas e bandeirantes, que expulsavam e escravizavam os indígenas local para criar o gado que abastecia os engenhos de açúcar de Pernambuco e as minerações na Bahia. Por causa deste caráter de pecuária intensiva, a criação e o desenvolvimento de núcleos habitacionais só se intensificaram em meados do século XVIII, o que facilitou a preservação dos sítios arqueológicos encontrados no local. Agora que você já sabe, vamos continuar apresentando algumas entrevistas que fizemos durante o primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio na Univasf. A próxima entrevista é com a chefe do PAR na Serra da Capivara, Parque Nacional Serra da Capivara, Marian Rodrigues, que faz algumas revelações bem pessoais ao nosso programa. Então, bora começar com o Parque Nacional, porque tem o Parque Nacional também da Serra das Confusões, que é muito maior do que o da Capivara. Mas o da Capivara está mais estruturado em termos de trabalho, de sítios de pesquisa, de tudo mais. Começou antes, inclusive, né, esse trabalho todinho. E existe a possibilidade, claro que é isso que a gente quer que aconteça, mas existe essa possibilidade do Parque da Serra das Confusões se tornar tão visível, digamos assim, academicamente, cientificamente e turisticamente como o Parque da Serra da Capivara? Sim, eu acredito que sim, porque a importância do Parque Nacional Serra das Confusões também é singular, né? Além dele ser um parque, é uma unidade de conservação, ele também pode ser considerado um parque arqueológico por todos os sítios arqueológicos,
Acontece que as pesquisas ainda não começaram com grande força na Serra das Confusões, né? A Fundação Museu do Americano desenvolveu algumas pesquisas lá, mas não foram tão fortes quanto aqui na Serra da Capivara, porque nós vamos fazer 40 anos de pesquisa, né? Então os pesquisadores se dedicaram muito tempo aqui. Existe, obviamente, também que existem os entraves financeiros, né? Para que se possa, né, ampliar. Mas lá na Serra das Confusões nós temos uma unidade do ICMBio, nós temos um chefe lá que cuida e eles têm muita vontade, inclusive, de trabalhar muito nessa infraestrutura do uso público, né? Já tem muitos sítios arqueológicos cadastrados. No Parque da Serra da Capivara, né? A gente que vive fora dessa área daqui, geográfica, vê o Parque da Serra da Capivara como um modelo que, de certa forma, desperta uma certa inveja positiva. Tipo assim, poxa, lá eles, sabe, já é um parque assim, pá, tudo de bom, né? E exatamente essa inveja positiva por parte de outras áreas que desejam desenvolver, né, pesquisas e ser referenciadas em seu valor e importância, né, como o Vale do Catimbau, por exemplo, o Seridó. Só que, obviamente, como você disse, né, são 40 anos de muita luta. A gente, lá fora, digamos assim, só ouve o lado bom ou então algumas dificuldades que possam estar ocorrendo. Como é trabalhar nesse parque com essas dificuldades todas que a gente sabe, quer dizer, ou não sabe que existe, mas você sabe que existe, né? E que, na verdade, não caiu do céu. A verdade é essa. A ideia é que assim, eita, foi fácil. Como é que é isso? Na verdade, todo o trabalho desenvolvido aqui exigiu um esforço muito grande de muitas pessoas. A doutora Niede, ela é o epicentro, ela é a cabeça de tudo isso, ela é quem puxa, né? Ela conseguiu fazer com que, né, muitas pessoas se envolvessem, muitos pesquisadores, mas assim, foi um trabalho também de luta e também, inclusive, de renúncia. Ela teve que renunciar, né, de veio da França, veio toda a equipe. Então, isso, né, as pessoas precisam entender também isso. Existe um trabalho, um esforço muito grande financeiro, de ir atrás de recursos, de brigar mesmo, né, da forma positiva, de brigar, de mostrar a importância desse patrimônio. O título de Patrimônio Mundial foi muito importante, porque deu muito respaldo nacional e internacional para que se conseguisse desenvolver toda essa infraestrutura. Então, eu acredito assim, que não é nem uma inveja boa, né? O Parque Nacional Serra da Capivara se torna uma referência para outros parques, daquilo que é possível fazer. Se nós fizemos aqui, é possível fazer em Catimbau, é possível fazer em outros lugares, né? Eu acho que pode ser uma coisa de referência e pode fazer melhor, porque nós temos 40 anos aí, eu comecei com 16, né? Digamos que eu não estou com tanto tempo, mas acompanho desde criança o trabalho e o esforço. E aí você disse que a doutora Niede veio da França, mas você veio daqui mesmo, você já foi sensibilizada aqui desde criança e isso funcionou, esse trabalho, esse esforço todo dela acabou funcionando com as pessoas daqui? Não, acabou funcionando, porque eu nasci aqui e é curioso, poucas pessoas sabem disso, mas eu vou dizer para você. Todo mundo vai saber. Eu, muito criança, eu já admirava a doutora Niede, porque ela passava na minha cidade, que não era cidade ainda, no meu povoado, naqueles carros grandes, eu achava aquilo lindo. E meu pai, ele foi uma época fazer um trabalho para ela, e ele chegava contando muitas histórias dela. E eu dizia, pai, eu quero ser como ela. E aí um dia que ela ia passando nesse carro, eu corri, criança, ela parou e eu pedi um autógrafo. Eu tenho até hoje esse autógrafo, nunca mostrei para ela. E aquilo sim foi me contaminando de maneira muito positiva, porque os projetos, obviamente, que houve todo o processo de desapropriação. Minha família estava nesse processo de desapropriação, mas assim, nós temos que pensar, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Eu tenho esse grande patrimônio mundial, essa unidade de conservação altamente preservada, não só as pinturas rupestres, mas a fauna, a flora. Nós temos espécies endêmicas só daqui da Serra da Capivara, né? Então foi um trabalho, um esforço muito grande de várias instituições. Então nós temos que pensar que é possível fazer, foi feito, é possível fazer, mas que tem que dar continuidade para continuar sempre sendo essa referência. Exatamente, e sendo a referência, acabar estimulando outras ações no Brasil inteiro, né?
estimulando outras ações no Brasil inteiro. Essa semana, uma bióloga disse assim, para mim, uma bióloga que é de Minas, e ela estava com a equipe dela, ela disse, mas é tão comum aqui as pessoas, quando vem a gente já pergunta, vocês são arqueólogos? Vocês são arqueólogos? Não, eu sou bióloga, por favor, eu sou bióloga. A outra diz, não, eu sou historiadora. Mas todo mundo pensa que é arqueólogo, porque se você chega em outro estado, né, é diferente, as pessoas já dizem assim, você aqui, arqueóloga, nossa, que chique, entendeu? Isso é resultado de todo o trabalho. Então, todo mundo aqui, é comum a arqueologia. Agora, porque nós respiramos arqueologia, nós estamos no centro da arqueologia. Deixa eu confessar uma coisa para você agora. Ontem eu estava fazendo um passeio no parque e encontrei 5 pesquisadores lá. Aí eu fui conversar com eles, assim, vocês são arqueólogos? Disse, não, somos biólogos. Era o pessoal da USP. Respondeu com braveza, pode saber. Era o pessoal do Neo Prego, que faz pesquisas com os macacos prego lá na Serra da Capivara. Sim. Mas isso, veja como isso é comum. Eu já cheguei em outros estados, que eu me apresentei como arqueóloga, e uma pessoa virou para mim e disse, meu Deus, eu estou conhecendo uma arqueóloga, eu quero um autógrafo. Isso não existe aqui, porque todo mundo é arqueólogo. Né? A universidade tem fomentado muito isso, e graças ao trabalho da doutora Niede, porque foi quem lutou para montar esse primeiro curso de arqueologia no Brasil, né, universidade pública, foi uma luta muito grande dela, e foi justamente com esse objetivo, de formar as pessoas do lugar, para que a gente possa ter, sim, pessoas com formação para dar continuidade, para fazer, porque, assim, aqui existe um potencial para muitas gerações, né? Quem geralmente que vai ficar são os que estão aqui, os que nasceram. Então... Exato. Agora, na sua fala, na palestra, você citou um trabalho de educação dentro da escola, que existe uma disciplina Serra da Capivara. Como é que é elaborado essa ementa, essa disciplina e jogado dentro de uma Secretaria de Educação? Ou seja, de repente a Secretaria de Educação já foi criada também, as pessoas, claro, né, já foram criadas com esse germezinho da arqueologia. Sim, na verdade essa disciplina ela tem mais de 15 anos. Quando ela foi criada dentro de um contexto do Plano Municipal de Educação. A Fundação Museu do Americano, eles tinham vários projetos, inclusive com professores. E isso ainda no final da década de 90. E aí eles fizeram vários trabalhos com os professores da rede pública. Então, quando o município foi construir o Plano Municipal de Educação, na época existiam aquelas disciplinas OSPB e Meio Ambiente, e quando foi feita essa discussão, foi unânime. Sim, em vez de a gente colocar essa disciplina de educação ambiental, já que nós temos que criar, não vamos criar Parque Nacional Serra da Capivara. Então foi aceito, foi votado, foi aceito pela comunidade, pela comunidade escolar, pela comunidade do entorno, que se criasse. Aí lá vinha o desafio. O que é que nós vamos ensinar nessa disciplina? Qual a ementa? Né? Qual a ementa? Quais serão os conteúdos? O secretário de Educação veio conversar com a doutora Niede e ele saiu com o carro cheio de livros, né? Ela disse, por isso não, que livros tem muito. Então ela conseguiu, né, a fundação desse primeiro subsídio dos livros, das publicações, e os professores sentaram e foram construir a sua ementa de como era que se iriam fazer. Então eles trabalham desde a fauna, desde a flora, eles não trabalham só a arqueologia, é o parque, o entorno. A fauna, a flora, a arqueologia. Agora eles são um trabalho fortíssimo sobre patrimônio histórico, sobre a memória, sobre as tradições das comunidades, porque o parque é o nosso epicentro, né? E tudo que está em volta, toda essa discussão está relacionada com ele. Então a disciplina é um sucesso, obviamente que existe, né? Toda, que tem que ser analisado, discutido. Como todas as outras disciplinas também. Todas as outras disciplinas, exatamente. Agora, isso é um exemplo que tem que ser divulgado e tem que ser seguido também, né, pelas outras regiões, onde tiver um patrimônio desse. Tem que ser replicado. Como eu gosto de dizer, que nós temos muitas experiências exitosas, né, que o Brasil pode adotar, que outros lugares podem adotar. E essa iniciativa é uma delas. E vamos divulgar.
Vamos divulgar. E agora, em junho, são os 40 anos do parque. Nós estamos com uma programação riquíssima. Serão 5 dias de ações nos 4 municípios, abrindo roteiros novos dos municípios que ainda não têm, para a comunidade participar, formando os jovens da comunidade, para que eles possam ser os condutores ali daqueles, porque eles já conhecem, né? Eles só precisam de uma formação mais aprofundada sobre como ser um condutor de visitantes. Então, esse também é uma política nossa do ICMBio, de trazer sempre mais a comunidade para perto, para que a gente possa realmente dizer: a Serra da Capivara é sustentável. Muito bem, então parabéns pelo seu trabalho. E vamos nós aqui, né, no programa Arqueologia em Evidência, botar isso no ar e divulgar mais ainda essa ação tão importante, nessa área tão importante para o Piauí, para o Brasil, para a humanidade toda, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Obrigado, Maria. Obrigada, é isso aí. E agora vamos a um rápido encontro com a diretora do Museu da Natureza. Nós tivemos a oportunidade de encontrá-la durante a nossa visita ao museu, que é belíssimo. Rosa Tracalo nos conta um pouco da trajetória percorrida para a construção do museu, localizado ao lado do Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de Coronel José Dias. Me ocupei do Museu da Natureza desde a primeira carta proposta. Quer dizer, em 2008 a gente iniciou, é uma longa história, em 2003 tinha sido aprovado o projeto, depois o presidente do BNDES saiu e isso ficou meio parado. Em 2008 tivemos a sorte de ter uma visitante que era do BNDES e que falou: estou para me aposentar e é o último projeto que eu vou dar entrada. Uau. E deu entrada e aí... Bom, se passaram certos anos de papelada, de planilha, de tudo isso, até que em 2017 começou a obra no mês de junho e em dezembro de 2018 inauguramos este museu, que tem trazido um público absolutamente inesperado. O Parque Nacional em 2018 atingiu os 20 mil visitantes por primeira vez e o museu hoje, ainda antes de fazer 5 meses, já está chegando a 23 mil. Isso está mexendo com a visitação no parque, a visitação do Museu do Homem Americano e, sem dúvida, a economia local. E é um espetáculo o museu, né? Parabéns mesmo para quem bolou, para quem lutou, para que ele saísse. É uma maravilha, fantástico. Eu sou um pouco suspeita, não tenho nada a ver com a criação, nem do prédio, nem da exposição, mas realmente a parte de gestão foi toda comigo. A gente conseguiu fazer este museu com valores que, quando a gente ouve as notícias, acabam sendo irrisórios. O museu todinho, obra e exposição, não chegou a 14 milhões de reais. Então, de certa maneira, é um orgulho de ter conseguido fazer com o apoio do BNDES na medida do possível. Eles sempre foram muito, colaboraram muito com a gente, aprovaram. Ô Rosa, me diz uma coisa. A que você acredita esse afluxo tão grande de visitantes em tão pouco tempo, já que, como você disse, o museu é tão novo? Onde é que tem tanta divulgação nele? Quem é que vem visitá-lo nesses poucos meses de existência? Inicialmente foi feita uma campanha a nível de imprensa nacional que foi muito, muito boa. Matérias em revistas importantes, em jornais importantes. Importantes, e não no sentido que sejam melhores que outros, no sentido de que tem um público muito grande, uma audiência enorme. Isso movimentou muito e imediatamente entraram nas redes sociais. O boca a boca. O boca a boca, que agora é digital, mas que realmente tem um peso enorme. O Instagram do museu já está em quase 6 mil seguidores. E aí a gente vai entrar, já tem Facebook, vai ter Twitter em breve. Estamos planejando fazer uma página. Então, tudo isso, e a curiosidade, a pessoa que vem, parece meio pedante da minha parte, mas não ouvi até hoje uma crítica.
Então tudo é positivo e aí as pessoas se sentem tentadas a vir conhecer. A curiosidade, né? Que atrai. E agora com mais um canal de divulgação, que é esse aqui, né, no nosso programa. É pequenininho, mas a gente, claro, favorece, né, colabora com essa divulgação e esse convite, esse estímulo para as pessoas, se puderem e possam, por favor, venham visitar, que é maravilhoso esse museu. Não, e além de tudo isso, a UFPE é parceira da Fundação Museu Americano há muitos anos. Estamos todos no mesmo barco. Ok, eu agradeço a tua participação aqui no nosso programa. E não esqueçam de nos visitar. Claro que não, hein? Para fechar nossos trabalhos no Piauí, voltamos a São Raimundo Nonato para a Univasf, no primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio. Estávamos lá em Coronel José Dias, visitando o Museu da Natureza. E a entrevista agora é com a arqueóloga e mestranda Vanderleia Lima da Silva, que nos fala sobre sua pesquisa a respeito da trajetória da Roda de São Gonçalo, que é uma dança trazida pelos portugueses para o Brasil no século XVIII. Então a gente agora vai conversar com Wanda, cujo nome é Vanderleia. Diga aí, Vanderleia. Eu trabalho com manifestação cultural dentro da arqueologia. A arqueologia pública que lida mais com essa relação menos estreita, né, e mais colaborativa entre o pesquisador e a comunidade. Eu trabalho numa comunidade quilombola chamada Lagoa das Emas, que ela é o núcleo do território quilombola Lagoas, que também tem São Vítor, Moisés. O meu trabalho foi com a Roda de São Gonçalo, que é uma manifestação cultural de caráter festivo e religioso. Eu fiz um inventário, então eu fiz o detalhe de toda a construção da Roda de São Gonçalo, desde quando ela chegou no Brasil, afunilei até a Lagoa das Emas. Então, para entender quais foram as alterações que sofreram até chegar na Lagoa das Emas, e especifiquei sobre a Lagoa das Emas. A gente fez as descrições de todas as alegorias e os materiais que se usa para fazer a Roda de São Gonçalo. Isso tudo com a ajuda da comunidade, desde o começo da pesquisa até na defesa. Eu defendi minha monografia na comunidade, foi a primeira defesa externa da Univasf. Aí eu criei, para além de um laço de pesquisadora, um laço de afeto com a própria comunidade, né? Por trabalhar tão perto. O trabalho iniciou no PET, que fui bolsista de iniciação científica. Começou no ano de 2015 e eu defendi a monografia no ano de 2017. Você disse que pesquisou a trajetória da chegada da Roda de São Gonçalo, provavelmente com os colonizadores portugueses até aqui a Lagoa das Emas. Uma pergunta assim bem técnica, né, que me veio à cabeça. Você também não sei se fez parte do objeto, né, do seu estudo, mas você detectou alguma alteração nessa interiorização da chegada dessa manifestação até a implantação na Lagoa das Emas? Se houve mudança, como você está falando, né, no material, no instrumental todo, no próprio ritual? Sim, com certeza. A Roda de São Gonçalo ela foi iniciada lá em Portugal no século XIII, então ele veio chegar no Brasil em 1918, foi a primeira vez que se ouviu falar de Roda de São Gonçalo, segundo Câmara Cascudo, em Salvador, e ela começou a se tornar uma manifestação marginalizada, apesar de ter vindo com os portugueses e ser uma dança para um santo. Começou a ser marginalizada porque as pessoas começaram a dançar dentro da igreja. E a igreja é mais fechadinha, né? Mais padronizada. E aí, então, parou de se dançar a Roda de São Gonçalo dentro da igreja para dançar fora. E com isso, ela foi se tornando marginalizada e interiorizada. Acontecendo em todo o Brasil, acontece ela em vários lugares. E foi se tornando algo mais rural mesmo, né? De comunidades rurais que continuam fazendo. Tem muitas mudanças na música mesmo, nos passos de dança, na indumentária, né, das roupas, ou da forma de se fazer os arcos, né, porque tem os arcos para fazer a dança. Então, houve muitas mudanças e, no final das contas, tudo é adaptação ao contexto, né? A gente está falando do Piauí, estamos falando de São Raimundo Nonato, então tem toda essa questão de interiorização dentro da zona rural, que fez com que a manifestação ela se transformasse, mas não parasse. Isso que é importante. Ok, Ana, obrigado pela participação aqui no Arqueologia em Evidência. Muito obrigado e fico muito feliz pelo convite. Obrigado. E agora vamos encerrar o nosso programa com um número musical.
Outra música retirada da Ópera da Serra da Capivara, que é realizada desde 2017 no anfiteatro construído aos pés da Pedra Furada. O show, com várias atrações, utiliza diversas modalidades artísticas como música, dança, poesia, circo e cinema para mostrar em forma de arte as características do lugar. Para encerrar o nosso programa de hoje, retiramos da internet o som de um vídeo da cena final de uma das partes da ópera, o ato ancestral. Infelizmente, o vídeo não indica qual é a música, quem é o compositor ou intérprete, nem ela está por inteiro, por isso vamos ficar apenas com a informação sonora. Da Ópera da Serra da Capivara, o final do ato ancestral é Patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.